Eu sou Lukavich Possalski e nesse vídeo aqui falarei para vocês sobre as formações defensivas do castelo. Eu acho que eu ter falado sobre isso no passado, mas quero fazer de novo porque eu acho que foi uma coisa melhor. Como sempre, estou gravando no carro, porque o carro é o espaço que eu tenho para gravar, né? É o tempo que eu tenho para gravar. Mas eu espero que mais pra frente eu consiga tempo e consiga trazer umas coisas bem legais. Tô com uns projetos muito loucos que, eu só não botei ainda para vocês aqui porque não tive tempo, realmente, para colocá-los. Mas eu tô com uns projetos muito doidos aqui que em breve vai estar com vocês. Então vamos ao que interessa: as formações defensivas no castelo. Como eu já falei muito antes aqui, um castelo nada mais é do que uma grande construção defensiva. E sim, nada mais é do que uma construção defensiva, um castelo. Porém, além de ser uma fortificação, ele também tinha seus anteparos defensivos. Como vamos dizer? É que nem um muro. O muro é feito para defesa da casa, mas o muro tem a cerca elétrica hoje, ou o arame farpado. O anteparo é tipo o arame farpado ou a cerca elétrica. O detalhe que ajuda a tornar a casa mais segura, ou mais fácil ser defendida. E é disso que nós vamos falar aqui. Porque os castelos possuíam vários desses tipos, assim. Eles possuíam a muralha e as torres, obviamente, que eu não sei se devemos considerar como anteparos. Depois eu penso em fazer um vídeo sobre os tipos de torres. Cara, falar sobre tipos de torres seria uma coisa muito legal, porque a gente não imagina a diversidade dos tipos de torres que tem e as suas funcionalidades. Varia muito. Isso, pra quem gosta de castelo, é uma coisa pra deixar você doido, fascinado, assim. Sim, existem vários tipos de torres, cada um com um propósito diferente e um motivo diferente pra ser daquele formato e não do outro. E eu vou fazer um vídeo só de torres ainda, mas nesse aqui especificamente eu vou falar sobre os anteparos defensivos, que são vários deles. Mas o primeiro anteparo defensivo que podemos ter são as portas e pontes levadiças. Vamos separar em duas coisas, porque a ponte levadiça é uma coisa, a porta levadiça é outra. E a ponte levadiça, eu diria que ela é uma proteção maior do que a porta levadiça, mas ela é um anteparo defensivo. Vamos começar pela ponte. A ponte levadiça é um anteparo defensivo principalmente pela distância física que ela causa, pelo isolamento que ela permite, pela versatilidade de utilizá-la. Para quem não sabe, ponte levadiça não é meramente uma ponte que sobe em cima do rio e bloqueia a entrada do castelo, do fosso e coisa assim. O fosso também é um anteparo defensivo interessante, que eu falo dessa fonte. Mas a ponte levadiça, ela é uma barreira física, porque ela torna impossível a passagem. Ela serve para criar precipícios entre os pontos. Para criar uma passagem que seria em linha reta, virar um precipício, gerar esforços tremendos. E gerar esses precipícios e deixar de gerá-los com um simples enrolar de correntes, ou desenrolar de correntes. A porta levadiça nada mais do que isso, do que a criação artificial de precipícios, ou de passagens entre precipícios artificialmente criados, e assim gerar uma grande rede de proteção para o castelo. Então ela não é feita só para rios ou fossos. Às vezes ela pode estar simplesmente no topo de uma escada, ou se a ligação de uma torre com uma área de acesso no topo da muralha. Ela não precisa ser necessariamente sobre um fosso, ainda mais um fosso molhado, e ela tem essa grande vantagem de criar precipícios. A porta levadiça não faz tudo isso, ela é meramente uma porta. Só que o que a difere de uma porta é a capacidade dela de ser aberta na vertical e não na horizontal, o que gera muita dificuldade para uma pessoa indesejada abri-la. Porque, pensa bem, é muito mais fácil arrombar uma porta que abre para frente e para trás do que uma porta que abre de cima para baixo, que a gravidade vai mantê-la presa, além do próprio espaço de confinamento dela. Isso vai gerar uma pressão muito maior para ser arrombada. Ela é uma porta, mas é uma porta mais resistente de ser arrombada, mais difícil de ser transpassada sem autorização de quem controla ela. Após as portas e pontes levadiças, nós temos a porta de fuga, ou a porta de traição, como é conhecida, que nada mais é do que uma passagem secreta para fora do castelo, para caso a batalha seja perdida, para você poder fugir do castelo e não ter que se entregar. E isso é um ponto muito interessante, porque as pessoas normalmente acreditam que o castelo é super fechado porque não tem como entrar ou sair dele. Mas isso seria um erro tático grande, não ter como sair. A ideia do castelo é controlar quem entra e quem sai, mas permitir ao cara que está no controle dele poder definir quem entra e quem sai, e não quem está fora. Então, isso aí é uma coisa muito tradicional. Existem praticamente todos os castelos europeus, que nada mais é do que uma portinha, geralmente ligando o subsolo do castelo com alguma área externa, e uma área externa longe dos portões, que normalmente fica longe dos portões ou em algum lugar onde a pessoa que está no portão não tem a visão dela. Ela normalmente fica coberta do lado de fora por mato, por algum arbusto, por alguma coisa que impeça a visão dela, porque
A grande defesa dela é ela não ser vista por fora. Normalmente ela é feita de ferro, motivos meio óbvios, né? Já que ela é uma porta externa, né? E ela tem mais uma característica. Essa porta, ela só possui abertura por dentro. Não dá para abri-la por fora. Aí agora que falamos dessas 3 portas do castelo, podemos falar sobre as seteiras. Que ao contrário do que as pessoas pensam, elas não são aquela coisa que dá formato de coroa nas torres ou nas muralhas. Aquilo ali são as ameias. As seteiras são aquelas fendas na parede, aquelas aberturas que parecem um risquinho de tão finas na parede, mas que por dentro elas são maiores do que por fora. E de dentro delas é possível posicionar um arqueiro ou um cara com uma besta ou até uma arma mesmo. Já existiam armas de fogo no final da Idade Média, apesar de não serem lá muito eficientes, as do período. Já existiam isso aí. E era onde posicionavam os arqueiros, ou os caras que atiravam de dentro para fora. As seteiras também, além dessa utilidade, elas tinham a utilidade de ser verdadeiros olhos de porta, sabe? Poder ver o lado de fora sem o lado de fora te ver por dentro. Então essas eram as grandes utilidades da seteira. As seteiras também poderiam ser combinadas com as ameias, que eram aquelas placas de pedra que ficavam acima das muretas, nas torres e muralhas. As ameias, ou merlões, essas eram aquelas coisas que davam formato de coroa nas torres. Geralmente também utilizadas por arqueiros, para visualizar o lado externo e poder oferecer uma proteção contra as flechas externas. Essas são coisas clássicas de castelos, extremamente úteis e funcionais e úteis até nos dias de hoje. Se você um dia for entrar em guerra e tiver que usar as armas de fogo, elas continuam sendo úteis. Normalmente eram combinadas com seteiras. Sim, tanto que um merlão normalmente possuía uma fenda de seteira no meio. Normalmente não, mas em muitos casos possuía, né? E agora, além das ameias, nós temos os barbacão. Barbacão é uma coisa que, para quem vê o Shadverse, vocês sabem o que é. Matriculations! Sim, barbacão. Mas enfim, é geralmente uma coisa que é integrada às ameias, que na verdade é um distanciamento delas do topo da muralha, formando um pequeno poço onde é possível dele visualizar o chão colado à muralha e poder atingi-lo com flechas. E isso é uma coisa importante do castelo, porque isso é o que tornava as muralhas quase impenetráveis, uma vez que você não conseguia ficar embaixo dela e se esconder das flechas embaixo dela, para poder cavá-la ou coisa do tipo. E essa forma existia também de proteção também. Aí além disso tudo nós temos os poços de flecha, ou os poços da morte, como são conhecidos, que nada mais são que uma coisa similar ao que são as matriculações aí da vida, ou áreas cobertas externas, com poço embaixo, só que normalmente isso ficava nas passagens, nos portões, nas gatehouses da vida, nas casas de portão, que nada mais era do que um poço no andar de cima, um buraco no andar de cima que permitia a pessoas no andar de cima atirarem nos invasores que ficassem presos na eclusa dentro da casa de portão, da casa de guarda. Um mecanismo bem interessante, bem útil para defesa territorial aí do castelo. Aí por fim, depois de falarmos tudo isso, vamos agora falar dos fossos. Fosso é outra proteção externa ao castelo, é que nem a muralha, só que uma coisa um pouco mais resistente, cara. Resistente não, só que uma coisa um pouco mais antiga e ao mesmo tempo não tão necessária. Ah, mas por que um fosso não seria necessário, Docas? Falar a verdade, a maior parte dos castelos europeus não possuíam fossos. Por quê? Porque eles eram montados em colinas, em montanhas e coisas assim. E quando você está num nível mais elevado de solo, você não precisa de um fosso. Porém, na França, na Inglaterra, na Alemanha, em alguns países aí, realmente esses mais litorâneos do Mar Báltico, coisa assim, porque os dos Alpes, tipo o sul da França, Itália, Espanha, Portugal, esses possuíam mais dos Mediterrâneos aí, dos Alpes e coisas assim. Esses possuíam mais montanhas, então não precisavam tanto de fossos. Mas um castelo tipo do norte da França, uma região de planície, aí o fosso seria mais útil, né? Ou na Inglaterra, coisa assim. O fosso nada mais é do que um desnível proposital criado em volta do castelo para poder simular uma colina. E com esse desnível criar uma barreira para o acesso a ele. Então o fosso nada mais é do que isso. Um desnível artificial criado para facilitar a defesa do castelo, a visibilidade, coisa assim. Em alguns casos, os fossos eram fossos molhados, ou seja, aquele riozinho em volta do castelo, como alguns costumam conhecer, o lago em volta, que de certa forma era uma proteção e tanto, era muito melhor que um fosso seco, uma vez que a água é uma barreira muito grande para um oponente de armadura, para máquinas de cerco ou coisa assim. Lógico que uma barreira natural como uma montanha é muito melhor do que a água, né? Porque a água você pode aterrar ela. Uma montanha dificilmente você vai cavar de tal forma que, ou colocar terra ou coisa assim, que vai alcançar seu desnível. Mas é muito melhor que um fosso seco, porque a elevação criada artificialmente não é muito grande, a possibilidade de elevação criada de forma artificial, porque ela seria cavada na terra, e a terra com a chuva, a própria erosão ia nivelar a terra de volta, né?
Além, é lógico, que por ser terra, por ser planície, você poderia afetar as bases do castelo também. E por fim temos as escadas. Sim, a gente pode não entender. As escadas e corredores de castelos são apetrechos defensivos também dele. Mas sim, como eu mesmo falei antes, as escadas em caracol. O que é uma escada em caracol se não uma forma de restringir a passagem dos inimigos e fazer a luta em 1 contra 1? E assim facilitar a defesa por parte de quem está dentro do castelo. Então as escadas e corredores estreitos do castelo nada mais são do que isso, formas de conter o avanço inimigo dentro dele. E a escada em caracol em especial é o melhor exemplo disso. Por que a escada em caracol? Porque a escada em caracol não dá visibilidade para um arqueiro atingir quem está lá na frente, lá em cima. Torna impossível a luta com lanças muito longas dentro, com armas de longo alcance, forçando a pessoa a usar espadas mais curtas lá dentro, machados e coisas assim. Faz um escudo virar uma parede de escudo ali dentro e só permitir escudos de porte médio para menor. Escudos de porte grande muitas vezes não passam e não posicionados à frente do corpo em uma escada caracol. Então a escada caracol, de certa forma, é uma formação defensiva e tanto. Além, é lógico, por ela ser concêntrica e pequena, isso torna ela mais difícil de ser derrubada por uma catapulta ou um trambuco. Então a escada caracol é uma formação defensiva e tanto do castelo. Os corredores estreitos, curvados, tortuosos, também são uma forma defensiva, que também servem para impedir passagem. E por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Eu falei de bastante coisa na defesa do castelo. Eu ainda vou fazer um vídeo só sobre torres, porque existem vários tipos de torres e é muito interessante falar sobre elas. Mas por enquanto é isso. Obrigado, nobres vassalos, e até a próxima.